mas os irmãos têm percebido como a impiedade, como as coisas más têm reinado no mundo e como as pessoas têm ido por esse caminho. E nesse mundo tão secularizado, há muita gente que duvida, por exemplo, da existência de algo depois dessa vida. Há muita gente que vive como se a vida fosse somente aqui e agora. E aí, nesse sentido, eles pautam a sua vida, eles vivem nessa certeza. E mais, ainda outros que zombam daqueles que creem que existe algo depois dessa vida, como nós cremos. Há muitos que dizem que nós, cristãos, criamos a ideia do céu como algo da nossa mente. As pessoas dizem, talvez você já tenha ouvido alguém falar isso, que nós criamos a ideia do céu porque nós somos fracos. E quando nós perdemos alguém querido, nós então precisamos dessa ilusão para poder nos confortar. Muitos dizem isso. E a nossa resposta, enquanto cristãos, é o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos fala lá em João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós cremos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no que está escrito aqui na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. O que está revelado em João e em toda a Escritura é a palavra de Deus. Foi homem que escreveu, foram homens, mas inspirados pelo próprio Deus. Então nós cremos na revelação das Escrituras. Nós cremos, por exemplo, na realidade do céu. No entanto, me parece que nós perdemos o senso de importância do céu. Me parece que às vezes nós não temos esperança quanto ao céu. Às vezes nós não refletimos a respeito da vida celestial. Parece muitas vezes que a vida aqui na terra está muito boa e nós estamos tão satisfeitos com as coisas que acontecem na nossa vida que nós nem refletimos a respeito das realidades celestiais. Parece que a glória do céu ela não toca mais nosso coração, ela não cria mais um ardente desejo nas nossas vidas, apenas nos momentos que nós escutamos falar a respeito disso. Então, nessa manhã eu quero falar sobre o céu, mais especificamente sobre a realidade do novo céu e da nova terra. E a minha esperança é que essa palavra aqueça o nosso coração e que nós tenhamos um ardente desejo pela vida celestial. E para isso eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Estarei fazendo a leitura dos versículos 1 a 8. Estarei lendo na versão NVI. Os irmãos podem me acompanhar na projeção. Fala assim a palavra do Senhor. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Antes de nós adentrarmos ao texto, eu gostaria de fazer um breve contexto do livro de Apocalipse, bem breve mesmo. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, possivelmente já bem no final da vida dele, quando ele era bem velhinho, lá por volta do ano 95, 96 depois de Cristo. Então, todos os outros apóstolos já tinham morrido, com exceção do apóstolo João. E nós encontramos lá no capítulo 1 um relato de quando Jesus aparece para o próprio João e dá a revelação do Apocalipse. Inclusive, no início do livro, nós encontramos a revelação de Jesus Cristo. O fato é que o livro de Apocalipse ele é um pouco complicado de estudar, né? Tem muita simbologia, tem muita coisa difícil de interpretar.
Só que isso não pode fazer com que o livro de Apocalipse fique fechado, porque Apocalipse é tão revelação de Deus quanto Romanos, quanto Mateus, quanto tantos outros livros da Bíblia. E Apocalipse ele não pode ser lido simplesmente para matar a nossa curiosidade. Talvez foi a realidade de muitos irmãos, mas logo quando eu me converti eu queria ler Apocalipse, eu queria saber o que ia acontecer no final. Mas o fato é que o livro de Apocalipse ele tem que ser lido não somente para saber o que vai acontecer no fim dos tempos, mas para nós aplicarmos a nossa vida hoje. Apocalipse tem muita aplicação para as nossas vidas práticas hoje. E aí, se nós fizermos a divisão do livro, dos capítulos 1 a 3, nós vamos encontrar o relato às 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E essa parte eu diria que é um pouco mais tranquila de interpretar, tem seus simbolismos com suas dificuldades, mas é mais tranquilo. Quando nós chegamos no capítulo 4, aí a coisa começa a dificultar, e aí vai falar de 7 selos, 7 flagelos, 7 trombetas, fala da besta que emerge do mar, da mulher, do dragão e tantas outras coisas que de fato são de difícil interpretação. Porém, há verdades gloriosas no livro de Apocalipse. Apocalipse nos mostra Jesus como vencedor, Jesus glorioso, glorificado. E uma dessas verdades é justamente a do capítulo 21. A minha ideia hoje é falar, se fosse colocar um título, seria a visão do fim. E eu dividi o texto em 3 partes, dos versículos 1 a 2. Eu quero falar sobre o lugar do fim, dos versículos 3 a 5, sobre as bênçãos do fim, e dos versículos 6 a 8, sobre os participantes do fim. Acompanhe comigo, em primeiro lugar, o versículo 1, quando fala sobre o lugar do fim. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. João mostra que no fim dos tempos, na consumação dos séculos, ele viu um novo céu e uma nova terra. Há um certo debate na teologia a respeito do novo céu e da nova terra. Há aqueles que defendem que os novos céus e a nova terra será um local totalmente novo, no sentido de ser algo totalmente diferente do que nós conhecemos e uma realidade totalmente diferente daquilo que nós conhecemos. A outra linha, porém, na teologia, que diz que os novos céus e a nova terra vai ser algo como uma renovação e purificação daquilo que nós conhecemos hoje. E essa linha, inclusive, é muito mais bem defendida pela questão da palavra novo, que está no texto, novo céu, nova terra. No original, na língua grega, essa palavra ela tem muito mais a ideia de renovação, de algo novo a partir daquilo que já existe. O fato é que, independente disso, a Bíblia deixa claro que vai haver um novo céu e uma nova terra, e mais. O texto ainda nos mostra como vai ser esse lugar, ainda nos dá algumas características desse lugar. Tudo que a Bíblia relata é 100% verdadeiro. Da mesma forma que a realidade do novo céu e nova terra. Está escrito nas Escrituras que vai haver um novo céu e uma nova terra. Se a Bíblia relata a respeito disso, é porque vai haver um novo céu e uma nova terra. E quando nós pensamos a respeito disso, quando foi a última vez que nós pensamos a respeito dessas realidades celestiais? Quando foi a última vez que você pensou a respeito do céu, a respeito do novo céu e da nova terra? Será que de fato nós temos refletido a respeito disso? Ou nós ficamos tão somente preocupados com as coisas terrenas, preocupados com hoje, com as dívidas para pagar segunda-feira, com o trabalho de segunda-feira, e nós nos esquecemos dessas realidades? Nós precisamos sempre nos lembrar de um texto que é um dos meus textos favoritos da Bíblia, lá em Romanos 8,18, quando diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória futura que em nós será revelada. No futuro, em nós será revelada uma glória. Isso quer nos dizer que nós não podemos ficar tão preocupados com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nem quando as coisas estão muito boas, nem quando as coisas estão muito ruins. Se as coisas estão ruins para você, meu irmão, entenda o texto. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória futura. Os sofrimentos que você passa não podem ser comparados à glória futura. Mas se sua vida está muito mansa, está muito tranquila, não tem nenhum problema, não se apegue muito a essas coisas, porque no futuro em nós será revelada uma glória. Deus realizará integralmente os seus propósitos e os crentes em Jesus Cristo herdarão todas as suas bênçãos, não importa quão implacáveis e penosas as circunstâncias possam parecer. Isso é promessa de Deus. Não sou eu que estou inventando. Não foi alguém que inventou. É palavra do próprio Deus. Mas observem o texto no versículo 2, quando fala: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Quem é a nova Jerusalém? A nova Jerusalém é a igreja do Senhor, a igreja glorificada, composta de todos os remidos, de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações e de todos os tempos. Que momento maravilhoso, meus irmãos. Tentem imaginar, com a nossa mentalidade, eu sei que limitada, mas tentem imaginar nós, nos novos céus e nova terra,
junto com todos os remidos do Senhor de todos os tempos. Essa igreja, a Ciba, tem 85 anos. Já passou muita gente por essa igreja que já está com o Pai, já está no seio de Abraão. Mas nos novos céus e na nova terra nós estaremos juntos adorando ao nosso Deus. Muitos que estão aqui hoje, aqueles que de fato confessaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós estaremos nos novos céus e na nova terra adorando o nosso Deus, glorificando o nosso Deus. Que momento maravilhoso, meus irmãos, será esse? O Senhor só tem um povo, é bom que fique claro. Quem é o povo do Senhor? A igreja de Deus é o seu povo. É interessante como o verso ainda nos fala, na parte finalzinha do versículo 2, quando diz, né, sobre a Nova Jerusalém, da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para seu marido. Nós conhecemos muito bem a figura da noiva, do esposo ou do noivo. A noiva é a igreja do Senhor e o noivo é o próprio Jesus Cristo. E o que é incrível é que nesse contexto, no contexto de igreja, Jesus, é o próprio Jesus quem adorna a noiva. Não é a noiva que se adorna. A noiva foi comprada pelo próprio noivo, foi o próprio Cristo que comprou a sua igreja. É o próprio Cristo quem santifica a sua igreja. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós que somos a igreja de Cristo, nós fomos amados, comprados, amparados, consolados, restaurados e um dia seremos glorificados. Prestem atenção nisso que eu estou falando, meus queridos. Nós somos amados pelo Pai antes mesmo da fundação do mundo. Nós somos amados por Deus. Quem somos nós para sermos alvos do amor de Deus? Nós não somos ninguém. Nós somos comprados por um preço muito precioso, que foi o sangue de Jesus Cristo. Nós somos amparados e somos amparados e consolados pelo Espírito Santo durante toda a nossa vida aqui na terra. Nós somos restaurados e fomos restaurados e um dia nós seremos glorificados. Que momento maravilhoso será esse, meus queridos? Que bênção será ser glorificado e não estar mais na presença do pecado, mas finalmente aquela coisa que nós queremos fazer, nós conseguimos fazer e não mais nos entregarmos aos pecados. Saber dessas coisas, no entanto, e essa é uma das aplicações do livro de Apocalipse, precisa mudar a nossa vida hoje. Não é só para saber, tudo bem, Felipe está dizendo que no futuro nós seremos corpos glorificados, vai ser muito bom. Mas isso tem que mudar a nossa vida hoje. Saber disso tem que nos estimular a uma vida de santidade, a uma vida de devoção a Cristo, a uma vida piedosa. Saber que um dia nós estaremos no novo céu e na nova terra por toda a eternidade, adorando a Deus, vivendo com Cristo, junto com os remidos, um momento maravilhoso. Nós estaremos lá tão somente por causa de Jesus Cristo, tão somente por causa da vida e morte e obra de Jesus Cristo. Então isso tem que nos impulsionar nessa vida, nos impulsionar a viver de fato para Jesus Cristo, a viver de fato a vida que nós tivemos como proposta nas Escrituras. Mas observemos ainda a continuação do texto, no versículo 3 a 5, nós vamos ver a respeito das bênçãos do fim. Observem o versículo 3, quando diz o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Que bênção maravilhosa, meus queridos. No novo céu e na nova terra, eles serão profundamente envolvidos pela presença de Deus. Como o texto nos mostra, o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Nós estaremos em comunhão plena com o nosso Deus. Que maravilha, meus irmãos, que momento maravilhoso. Tentem lembrar, ao longo da caminhada cristã de vocês, algum momento, ao longo dos anos que vocês já têm de crente, de um momento que você sentiu uma felicidade muito grande por estar na presença de Deus. Talvez em um momento na sua casa, orando, no seu quarto, em secreto. Talvez em alguma pregação específica, de algum pastor específico. Talvez em um culto de missões. Talvez em algum louvor específico, você escutando algum louvor e você sentiu de fato uma presença tão grande assim de Deus que você diz: rapaz, que coisa boa é essa? Foi maravilhoso, né? E sabermos que nós estaremos no novo céu e na nova terra perpetuamente dessa forma, perpetuamente na presença de Deus. Não somente por um momento como talvez nós tenhamos hoje. Como eu estou lendo em um livro, né? O domingo é maravilhoso, estarmos na casa do Senhor no domingo é uma bênção. Escutar as pregações é uma maravilha. Só que a segunda sempre chega, né? Chega a segunda-feira e nós, às vezes, até esquecemos o que foi pregado um dia anterior. Mas nos novos céus e na nova terra, nós estaremos perpetuamente com o nosso Deus. Que momento maravilhoso, meus irmãos. O texto nos mostra ainda, e é algo que me anima muito, que anima meu coração, quando fala aqui, uma forte voz que vinha do trono dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais eles verá, eles serão os meus povos, ou o meu povo.
O que alegra muito meu coração é que no céu, nos novos céus e na nova terra, nós não seremos um povo dividido. Entendam o que eu quero dizer com dividido. Hoje nós temos denominações, nós somos batistas, nós temos irmãos presbiterianos, assembleianos, congregacionais e tantas outras denominações. No céu não vai haver denominação. Nós não seremos batistas, ou assembleianos, ou presbiterianos. Nós seremos tão somente o povo de Deus. Hoje nós somos o povo de Deus, mas vocês sabem que por essas questões de denominação nós temos algumas certas barreiras com alguns irmãos em Cristo, que são irmãos nossos, mas no céu não haverá denominações. Isso é algo que alegra muito meu coração. Saber que eu vou encontrar minha avó assembleiana lá e poder conversar com ela e não entrar em debate de teologia, mas de fato adorar ao nosso Deus. Que momento maravilhoso será esse, meus irmãos. Mas o texto ainda nos continua a mostrar as bênçãos do fim, e o versículo 4 é sensacional. Ele fala o seguinte, ó: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Observem, o texto nos fala que lá não haverá mais dor. No novo céu e na nova terra não haverá mais dor. Por quê? Porque a dor é consequência do pecado. Lá nós estaremos em corpos glorificados, nós não estaremos mais na presença do pecado. Nós seremos finalmente livres da presença do pecado. Então lá não vai mais haver dor. Dor física e emocional não vão entrar no novo céu e na nova terra. Não haverá mais sofrimento nenhum. Não haverá mais enfermidade, defeito físico, cansaço, depressão e nem nada do tipo. Quantos irmãos que passam a vida, irmãos em Cristo, servos de Deus, irmãos piedosos que passam toda a vida lutando contra alguma enfermidade física, talvez enfermidade mental, e que sofre, mas a palavra que a Bíblia tem, não sou nem eu que tenho, é: aguente mais um pouco, no novo céu e na nova terra não haverá mais dor. O que faz parte desse mundo de pecado não vai estar presente nesse lindo lugar. Aquilo que nos feriu e nos machucou não estará presente no novo céu e na nova terra. Mas o texto ainda nos fala que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais choro. No novo céu e na nova terra não haverá mais choro. Nas ruas da Nova Jerusalém não haverá choro, meus irmãos. Que bênção saber disso. Nós começamos a nossa vida chorando, logo quando nós nascemos o médico já vai lá e bate, e você já começa a vida chorando, e ao longo da vida nós choramos por vários motivos, terminamos a nossa vida chorando por entes queridos que se vão, mas no novo céu e na nova terra não haverá mais choro, meus irmãos, não haverá mais lágrimas. Como disse o pastor Hernandes Dias Lopes ao comentar esse texto, esse mundo é um vale de lágrimas. Muitas vezes enchemos as nossas camas de lágrimas, choramos por nós mesmos, pelos filhos, pela família, pela nossa igreja, pela nossa nação, por causa dos nossos pecados. Só que no céu não haverá mais choro, no céu não haverá mais dor, não haverá mais dor, nós não choraremos mais. Que bênção, meus irmãos, é saber disso. E o incrível na vida cristã é que, embora essa visão ela pertença ao futuro, mesmo hoje nós já participamos disso. Porque quando nós estamos em momentos de dor, de luto, de choro, nós somos consolados pelo Espírito de Deus. Mesmo hoje, antes de nós estarmos nos novos céus, na nova terra, nós já recebemos, em alguma certa medida, essas bênçãos de ser consolados pelo próprio Deus, de o Espírito Santo vir nos consolar e nos fortalecer. Que momento maravilhoso será no novos céus, na nova terra, onde isso será muito maior, muito maior. Mas o texto ainda continua, ainda no versículo 4, quando fala: não haverá mais morte nem de tristeza, ou como diz a versão Almeida Revista Atualizada, não haverá mais luto. A morte é uma consequência do pecado. Mais uma vez, na consumação dos séculos, nós estaremos livres da presença do pecado. Consequentemente, não haverá mais morte. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. No novo céu e na nova terra não haverá velórios, não haverá enterros, não haverá cemitérios. Não vai precisar de cemitérios, porque não haverá mais morte. No novo céu e na nova terra não vai haver despedida, separação, acidente, morte e nem hospitais. Como dizia o saudoso Janires, cantor da banda Rebanhão, em uma música intitulada Casa no Céu, lá não terá vendedor de livros batendo na porta, lá não terá vizinho reclamando do aumento da gasolina, lá não terá buracos no meio da rua, lá não terá trânsito congestionado. Lá no céu não haverá mais morte. Que bênção, meus irmãos, saber disso. Saber que nós não precisaremos nos despedir de alguém que nós amamos.
Isso, de fato, enche o nosso coração de confiança. E é isso que essa visão aqui tem que estimular na nossa vida hoje. Ela tem que nos encher de confiança, de fidelidade, de esperança. Nós temos que crer que isso aqui é a verdade. Que da mesma forma que está aqui escrito, vai acontecer no tempo determinado por Deus. Então, aqueles que estão desanimados ou passando por algum tipo de perseguição, creiam nessa palavra, meus queridos. A glória que em nós será revelada será muito maior do que aquilo que nós vivemos hoje, muito maior. Mas o texto ainda continua no versículo 5 e nos diz o seguinte: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Essas promessas são feitas pelo próprio Deus. Essas promessas são feitas pelo próprio Deus. Por essa razão, nós podemos crer com toda a nossa confiança, com toda a nossa convicção, com todo o nosso coração, sem duvidar. Elas são verdadeiras porque elas foram ditas pelo próprio Deus. E a Bíblia nos mostra que Deus não mente. É da natureza do próprio Deus não mentir. Se Ele falou, vai acontecer. E elas são dignas de confiança porque elas vão se cumprir totalmente, não só metade. Vai acontecer metade, metade não vai acontecer. Não, elas vão acontecer de forma plena, de forma total. Meus irmãos, nós precisamos crer sem duvidar no que é relatado nas Escrituras. Eu sei que, às vezes, o nosso pecado, nós somos seres tão pecadores que, às vezes, nós duvidamos de algumas coisas. Mas nós precisamos crer no que está relatado nas Escrituras. Nós precisamos crer no que está relatado no Apocalipse. Nós precisamos crer que vai haver novos céus e nova terra. E pela fé em Cristo Jesus, lá nós estaremos. Não porque nós merecemos, ou porque eu sou bom, ou porque você é bom, mas tão somente por causa da morte de Cristo. Tão somente pela graça de Deus que nos alcançou. Como o pastor mesmo falou na EBD, hoje pela manhã, nós, pela nossa própria inteligência, pela nossa própria razão e força, jamais nós conseguiríamos entender isso que eu estou falando. Parece tão simples, né? Mas se nós temos esse entendimento, é tão somente pela graça de Deus. É tão somente pelo fato do Espírito Santo de Deus ter aberto o nosso entendimento para que nós pudéssemos entender isso. Se Deus prometeu, nós podemos confiar sem nenhuma hesitação naquilo que está escrito. Essas palavras não são um conto de fadas. O que está escrito aqui não é um conto de fadas. Vocês lembram como eu comecei minha mensagem? Falando que há muita gente que diz que a vida é somente aqui e agora, e as pessoas dizem que nós somos fracos, que nós inventamos o céu para que nós pudéssemos satisfazer os nossos desejos, para que nós pudéssemos ser consolados por uma ilusão. Infelizmente, essas pessoas elas estão mortas em pecados e delitos. Elas não conseguem entender. É exatamente o que foi falado na EBD. É algo tão claro, está nas Escrituras, foi Deus. Mas foi homem. Mas foi homem inspirado por Deus, só que as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas, então, e vocês vão ouvir muito, da mesma forma que eu já ouvi muito na minha vida, as pessoas dizendo que não, a vida é só aqui e agora. A vida é simplesmente isso aqui agora, morreu, acabou. Se a vida fosse só aqui e agora, e antes de ser crente eu refleti a respeito disso, eu me lembro. Rapaz, e se morrer e acabar, e como é isso? Aí eu entrava em parafuso. Se a vida de fato fosse só aqui e agora, nossa vida seria muito triste. Muito triste. Mesmo aqueles que têm uma condição financeira talvez um pouco maior, nossa vida seria muito triste. Mas não, a palavra nos fala, haverá novos céus e nova terra, e nós podemos crer nessa promessa, nós podemos crer nessa palavra. Mas, continuando ainda o texto, dos versículos 6 a 8, nós vamos ouvir a respeito dos participantes do fim. Versículo 6 nos fala assim: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Tudo está feito, ou tudo está consumado, você pode ler dessa forma também. Um pastor chamado John Gill, um pastor puritano, ao comentar esse texto, essa parte específica, onde fala tudo está feito, ele diz o seguinte, aí eu peço que os irmãos façam um exercício de imaginação naquilo que eu vou ler. Ele disse o seguinte: o fim de todas as coisas chegou. Tudo acabou com o primeiro céu e terra. Toda eleição da graça está completa. Todo vaso individual de misericórdia é chamado pela graça. Todos os santos são trazidos com Cristo e seus corpos ressuscitados. E os que estavam vivos têm seus corpos transformados. E todos juntos são como uma noiva preparada para o marido. E as núpcias estão agora sendo celebradas.
Todas as promessas e profecias relacionadas ao estado glorioso da igreja estão agora cumpridas. O mistério de Deus, falado por seus servos, está consumado. O reino de Cristo está completo e todos os outros reinos foram destruídos. Chegou o dia da redenção, a salvação dos santos é perfeita e essa salvação é eterna. Que momento glorioso, meus irmãos, será esse? Nós, pela fé em Cristo Jesus, estaremos nesse grupo aqui. Nós não sabemos se vamos ser daqueles que teremos os nossos corpos ressuscitados ou se nós vamos ser daquele grupo que teremos os nossos corpos transformados. Aí depende de quando Cristo voltar. Mas que momento glorioso será esse? Nós podemos aguardar com confiança. Entendam que os relatos que vocês encontram no livro de Apocalipse, e, por exemplo, o capítulo 21, se vocês lerem o restante, ao chegar em casa, do versículo 9 até o final, vocês vão encontrar vários relatos falando a respeito de pedras preciosas, de ouro. E eu lembro muito bem, quando eu era muito pequeno ainda, acho que uns 7 anos, minha avó, ainda viva, ela contava essas histórias das ruas de ouro, e ela enfatizava muito essa questão das ruas de ouro. Nós não sabemos se as ruas de fato serão de ouro. Possivelmente isso aqui é simplesmente um símbolo de algo que será muito mais glorioso. Porque nossa mente vai ser tão maravilhoso, tão glorioso, que a nossa mente não consegue nem imaginar. E aí o autor ele cita pedras preciosas e o ouro, mas eu imagino que vai ser algo até maior e mais glorioso que nós não conseguimos imaginar. Que bênção, meus irmãos, saber que nós estaremos lá pela fé em Jesus Cristo. Os que foram lavados e remidos pelo Cordeiro, os crentes em Jesus Cristo, podem ter convicção que vão estar lá. Aqueles que, de fato, foram salvos por Jesus Cristo, vão estar lá. Mas o texto ainda nos fala, no versículo 6 ainda, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O nosso Deus trino é o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Grego é a língua que foi escrita no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, uma pequena porção em aramaico, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Então o texto nos fala que o nosso Deus trino é o alfa e o ômega. Alfa, como eu falei, a primeira letra seria o nosso A. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus é o Criador de tudo, cujos propósitos foram expressos na criação, desde o início. Mas o texto também nos fala que o nosso Deus é o ômega. Ômega, por sua vez, é a última letra do alfabeto grego, seria a nossa letra Z. O que é que isso quer dizer? Que Deus se apresenta também como o consumador de todas as coisas, aquele que leva os seus propósitos à sua realização final. Esse texto nos mostra que nada escapa do controle de Deus. Nosso Deus é o princípio e o fim, aquele que criou todas as coisas e aquele que vai consumar todas as coisas. Do início até o fim tem um meio, mas o nosso Deus é Senhor também do meio, não só do início e do fim, mas também do meio. Tudo que acontece no universo, tudo que acontece no universo está diante do controle do nosso Deus. Tudo que acontece nas nossas vidas está diante do controle de Deus. Isso é sensacional, meus queridos. Nosso Deus, ele se importa também com a nossa vida, não é só com o macro, com a visão maior do universo, mas até a nossa vida. Nós, que somos seres que moramos em Aracaju, em Sergipe, menor estado da federação, e Deus nos conhece pessoalmente, a cada um que está aqui. Que maravilha, meus irmãos, saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. Saber que Deus controla e Ele tem um controle também sobre a nossa vida, não só sobre o universo. O texto ainda nos ensina que tudo provém de Deus, inclusive a nossa salvação. A nossa salvação também provém de Deus. Ele que fez tudo. Nós não fizemos nada pela nossa salvação. Foi Deus quem fez tudo. Foi Ele quem planejou, executou e aplicou a salvação. Se nós estamos aqui, foi o Espírito Santo que abriu os nossos olhos. Se nós estamos aqui, foi por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Se nós estamos aqui, foi tão somente por causa do amor de Deus Pai por nós, ao enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, até a nossa salvação provém de Deus. Deus é o início e o fim de todas as coisas. Mas o versículo 6 ainda nos fala: quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A igreja vai estar no novo céu e na nova terra tão somente por causa da graça de Deus. Os sedentos bebem de graça da água da vida. Todos os que têm sede podem se saciar, todos os que buscam encontram. Como disse Jesus lá em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todos os que vão a Cristo, Ele os acolhe, não por causa de méritos, ou por causa de bondade, ou por causa de obras, mas tão somente pela graça. A salvação é somente pela graça. Mas o texto ainda continua, no versículo 7, quando diz o seguinte: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. A Bíblia nos ensina que a igreja de Jesus
Nós que somos a igreja de Jesus, nós somos vencedores. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E nós somos vencedores justamente por causa de Cristo. Nós somos feitos vencedores por causa da vitória de Cristo. Esse texto, no entanto, ele tem que nos exortar a perseverar. O que é que eu quero dizer com isso? Nós sempre ouvimos, você é mais que vencedor. Nós somos vencedores, nós estaremos aqui como o vencedor herdará tudo isto. No entanto, se nós de fato estamos nesse grupo de vencedores, se nós de fato somos filhos de Cristo, nós vamos perseverar, porque o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que vai ajudar-nos até o fim das nossas vidas. Então, se de fato nós somos vencedores, nós precisamos lutar diariamente contra o pecado. O vencedor é o que crê, mas o que persevera. Se nós somos eleitos, como nós dizemos ser, nós vamos perseverar até o fim. Ninguém pode dizer que é salvo e não persevera ou não luta contra o pecado. O pecado é uma prática de vida comum e você simplesmente não se sente incomodado com nada disso. Mas, de fato, nós somos vencedores, nós colocamos a mão no arado e nós não vamos olhar para trás. O texto ainda nos mostra, no finalzinho do versículo 7, que a igreja é filha do Pai. Observem, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. No novo céu e na nova terra, tomaremos posse da nossa herança incorruptível. Desfrutaremos das riquezas insondáveis de Cristo. Seremos co-herdeiros com Jesus. Seremos filhos glorificados do Deus Todo-Poderoso e reinaremos com o Rei dos Reis por toda a eternidade. Que maravilha será, meus irmãos. Mas partindo já para o final, o versículo 8 vai apresentar alguns grupos que não estarão no novo céu e na nova terra. Observem o que o texto nos fala. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O texto nos fala a respeito da realidade do novo céu e da nova terra, mas o mesmo texto que nos fala a respeito da realidade do novo céu e da nova terra, nos fala também a respeito da realidade do inferno. O inferno também é uma realidade. Então, aqueles que não seguem a Cristo, aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador, estará no inferno por toda a eternidade. Da mesma forma que os crentes em Cristo estarão por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra, em um momento tão glorioso, aqueles que não aceitaram, aqueles que não creram em Jesus, não estarão. Observem esses grupos que são citados aqui no texto. Em primeiro lugar, nos é dito a respeito dos covardes e dos incrédulos. Os covardes e os incrédulos, o lugar deles será no lago de fogo e enxofre. Aqueles que são indiferentes ao Evangelho não estarão no novo céu e na nova terra. Os covardes, quem são os covardes? Talvez, quando nós lemos esse texto, você fica, eita, os covardes. Os covardes são os indecisos. São justamente aquelas pessoas que dizem crer em Cristo, mas ao longo da sua caminhada cristã, em algum momento da sua vida, voltam atrás, apostatam da fé, negam a Jesus. Por qual razão? Aí, por diferentes razões. Esse texto foi escrito no primeiro século. Naquela época existia muita perseguição religiosa já no ambiente da igreja. E havia muitas pessoas, muitos irmãos, que eram perseguidos e que perseveravam até a morte. Nós já escutamos testemunhos. Nós lemos Estevão lá em Atos, e é uma bênção ler a respeito do relato de Estevão. É uma bênção ouvir a respeito do relato dos mártires na história da igreja. Aqueles que foram perseguidos, mas que os caras eles não negaram a fé em Jesus. Hoje há muito mártir. Se vocês forem, por exemplo, ali na região da Nigéria, ali na região conhecida como Janela 1040, onde há muita perseguição religiosa, há irmãos que morrem por causa da sua fé em Cristo Jesus. Porém, à mesma medida que há muitos que perseveram até a morte, há muitos que voltam atrás. Há muitos que, quando são perseguidos, voltam atrás. Não, eu prefiro não morrer, eu não quero isso aí não. O relato mais claro para mim é o relato de Demas. Demas era um companheiro de Paulo que era parceiro de Paulo. Você lê Filemão lá no finalzinho, Paulo cita Demas como os companheiros. Chega lá em 2 Timóteo, no final da vida de Paulo, Paulo diz o seguinte: Demas amou o presente século. Então há muitas pessoas que voltam atrás. De fato, essas pessoas nunca foram crentes em Cristo Jesus, porque aqueles que de fato foram regenerados, tiveram seus olhos abertos, esses não vão voltar atrás. Então, os covardes não estarão no novo céu e na nova terra. Mas o texto também nos fala sobre os incrédulos. Quem são os incrédulos? Incrédulos são aqueles que buscam outro caminho para a salvação e rejeitam a oferta gratuita do Evangelho. No nosso contexto de vida, os irmãos, eu imagino que estão acompanhando,
como o ateísmo e o agnosticismo têm crescido assustadoramente. Você vai, por exemplo, na Europa, o berço da Reforma Protestante, onde nasceu a Reforma Protestante, tem países lá que as pessoas são totalmente ateias, talvez não no sentido de dizer que não creem, mas vivem como se Deus não existisse. São os chamados ateus práticos. Não, eu creio em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Então, os incrédulos não estarão no novo céu e na nova terra. Aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador não estarão no novo céu e na nova terra. Mas o texto ainda nos continua falando, ainda no versículo 8, citando outros grupos, quando nos diz que os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual, esses também não estarão no novo céu e na nova terra. Ou seja, aqueles que são moralmente corrompidos não estarão no novo céu e na nova terra. Os depravados, quem são eles? São aqueles que perderam a vergonha, o pudor e se entregaram abertamente aos pecados e aos vícios do mundo. Os depravados são aqueles que vivem uma vida totalmente imoral. E se nós observarmos, por exemplo, o que acontece hoje, ligue a televisão, a TV aberta, e veja o que é que está passando na televisão. É coisas totalmente depravadas. Se você não quer ligar a televisão, ligue o rádio, escute as músicas que estão tocando nas rádios, para vocês escutarem que músicas depravadas, que falam de temas totalmente depravados e que as pessoas acham isso normal. Na realidade, aqueles que tentam viver uma vida santa, uma vida pura, são tratados de forma preconceituosa. Se você fala, por exemplo, que você quer se guardar até o casamento, que você não quer ter relações, você vai ser achincalhado por outras pessoas, porque, de fato, há muita depravação no nosso mundo. Mas o texto também nos fala sobre os assassinos. Os assassinos são aqueles que atentam contra a vida alheia, aqueles que praticam abortos criminosos, aqueles que matam as outras pessoas. E o texto ainda fala sobre os que cometem imoralidade sexual, que são aqueles que se entregam a todo tipo de luxúria, lascívia e perversão moral. A imoralidade sexual também tem crescido muito na nossa época. Na época do primeiro século dos apóstolos, já existia muita imoralidade sexual, a ponto de existirem algumas religiões pagãs em que o culto pagão existia imoralidade sexual, existiam práticas sexuais dentro do culto pagão. Mas na nossa realidade, na realidade do século XXI, você vê crianças de 7 anos, 8 anos tendo acesso a coisas e vendo coisas no celular, na internet, que é imoralidade sexual no mais alto nível possível. Mas o texto ainda vai continuar no versículo 8, ainda. Já estou próximo do final, o texto diz que aqueles que praticam feitiçaria e os idólatras, o lugar deles também será o lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, aqueles que são religiosamente corrompidos não estarão no novo céu e na nova terra. E quem são os feiticeiros? São aqueles que praticam ocultismo, espiritualismo, aqueles que invocam demônios, aqueles que invocam os mortos e desprezam o Senhor Deus. São aqueles que creem que são dirigidos pelos astros. Os irmãos devem conhecer pessoas que acham que a vida deles depende dos planetas. Tem uma banda chamada Milad, uma banda antiga, que tinha uma música sensacional a respeito dessa questão. Ele fala o seguinte: há séculos que o homem se põe no alto de uma torre a olhar, e observando os astros no céu, o caminhar de estrelas e sóis, porque acredita neles achar traçado o seu viver e morrer. O homem, pois querendo saber o seu futuro, o seu amanhã, se volta para o sistema solar, na esperança de receber a direção e o rumo a tomar. Mas, de repente, há contradição. Astros não pensam, não falam, nem ouvem, nem podem mesmo seu curso mudar. Astros são corpos suspensos no ar, movido por quem os criou. Astros só têm uma coisa a dizer a todo aquele que os lê: não para nós, olhem para Deus, o Senhor. Há muitas pessoas que acham que são dirigidas por astros. O texto nos fala, aqueles que praticam feitiçaria não estarão no novo céu e na nova terra. Mas, em último lugar, o texto nos diz que os mentirosos também não estarão no novo céu e na nova terra. Aqueles que são mentirosos são aqueles que falam e não cumprem. Aqueles que dizem uma coisa e fazem outra. Aqueles que preferem enganar as pessoas, que preferem ludibriar as pessoas. Essas pessoas, elas também não estarão no novo céu e na nova terra. O texto lá de João 8,44 nos fala que o diabo é o pai da mentira. A mentira procede do maligno. Deus coloca fora dos portões da Nova Jerusalém aqueles que amaram mais o pecado do que a Deus.
teve um grupo aqui também que eu esqueci de citar, sobre os idólatras, que é muito importante. Os idólatras também não estarão no novo céu e na nova terra. Quem são os idólatras? Idólatras são aqueles que adoram algo ou alguém no lugar de Deus. Por exemplo, aqueles que se dobram perante estátuas, mas não somente esses. Idolatria não é só se dobrar perante estátua. Na minha opinião, talvez o maior ídolo do nosso século seja o eu mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas fazem de si mesmas ídolos, achando que não, eu sou o cara mais importante do universo, eu sou a pessoa mais importante do universo, eu não preciso de ninguém, eu sou o centro de tudo. Isso é idolatria, entre tantos outros ídolos que existem na nossa geração. Talvez você escutou eu falando a respeito desses pecados e você pensou, Felipe, mas essa semana eu menti. Essa semana eu pensei uma coisa que não devia. Então, quer dizer que eu estou nesse grupo aí que você está falando, então eu não vou estar no novo céu e na nova terra? A própria Bíblia nos responde, lá em 1 João 3,6, quando fala o seguinte, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Ou seja, o ponto aqui é que o pecado ele não pode ser uma prática de vida. O pecado não pode definir quem nós somos. Infelizmente, nós ainda pecamos. Infelizmente, nós ainda pecamos, meus irmãos. Talvez alguém tenha cometido alguma mentira aqui ao longo da semana. Só que isso não pode definir quem nós somos.